Você já desejou um feliz sábado para a pessoa que está do seu lado? Se ainda não desejou, aproveite e faça isto. Muito bem. No século XVIII, a Europa foi invadida pelo Iluminismo. O Iluminismo havia sido altamente influenciado pelo renascentismo e entendia que a razão tinha predominância sobre a fé. O Iluminismo teve como precursores René Descartes, Isaac Newton, John Locke e Francis Bacon. Mas, de acordo com René Descartes, a dúvida filosófica era a maneira de encontrar a verdade, até que a mesma fosse constatada pela razão e cientificamente. Então, a dúvida do ponto de vista filosófico, ela é uma motivação para encontrar a verdade. A mensagem de hoje intitula-se Quando me sinto confuso e em dúvidas. Essa dúvida a qual eu quero abordar hoje não é a dúvida filosófica de René Descartes. Não é a dúvida nem mesmo teológica. Não é aquela dúvida que você tem se faz uma coisa ou se não faz, se diz uma coisa ou se não diz. A dúvida que eu me refiro nesta manhã é a dúvida que você tem a respeito de Deus. E como isto, mais do que uma questão psicológica e até mesmo emocional, ela é essencialmente uma questão espiritual. A dúvida, como nós sabemos, ela gera incerteza, insegurança, preocupação, precipitação, indecisão. A dúvida causa insônia, preocupação, e ela interfere no seu relacionamento com Deus. A dúvida te separa de Deus, e ela foi usada por Lúcifer para prejudicar o relacionamento do ser humano com o seu Criador. Então, por favor, desde já, entenda a dúvida como um assunto altamente espiritual e que deve, na realidade, nos causar uma tremenda atenção. Inclusive, nós somos orientados e até mesmo advertidos sobre a questão da dúvida em nossa espiritualidade pelo apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, no capítulo 3, versículo 12. Bíblias abertas em Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Veja o que o texto nos diz a respeito da dúvida que gera a incredulidade. No capítulo 3, versículo 12, repito, do livro de Hebreus, a palavra assim nos diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus o quê? Vivo. Paulo aqui então chama a atenção da igreja. Toca na tua consciência, no teu entendimento, e pede que você tenha cuidado com aquilo que gera incredulidade e que torna o teu coração perverso e te afasta de Deus. E o que é que gera incredulidade? Exatamente a dúvida. Interessante
que uma pessoa pode orar. Você pode buscar a Deus em oração. Você pode meditar na palavra de Deus. E ainda assim ter dúvidas se Deus vai te socorrer, se Deus vai te ajudar, se Deus vai resolver o teu problema. E nós vemos essa situação exatamente no livro dos Salmos, no capítulo 77, Salmo 77, versículos 2 e 3. Aqui nós temos o retrato de uma pessoa que se encontra no estado de dúvida, e daí a razão dela ficar perturbada. O texto bíblico nos diz no Salmo 77, versos 2 e 3. No dia da minha angústia, o que é que ele faz, gente? Procura quem? O Senhor. Quando você está angustiado, você procura o Senhor ou se separa do Senhor? Você procura a igreja ou deixa de vir à igreja? Você estuda a lição da escola sabatina ou deixa de estudar a Bíblia? Você ora ou deixa de orar? Como você reage no dia da angústia? O salmista procurava o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. Imagine vocês se no cenáculo de oração, que são quantos minutos? Cenáculo de oração, 10 minutos, se você passasse 10 minutos com as mãos levantadas. Ele diz, levanta as minhas mãos e não me canso. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Então havia aqui um envolvimento psicológico e emocional na oração. Medito e me desfalece o que, queridos? O que é que me desfalece? O Espírito. Você ora, lê a Bíblia, busca ao Senhor e se desfalece o teu espírito. O que é que isso significa? A pergunta, por que o seu espírito se desfalece, mesmo procurando ao Senhor em oração e em meditação? Por que seu espírito se desfalece? Porque ele tem dúvidas se Deus é com ele. Ele tem dúvidas se Deus o ajudará a resolver o seu problema. Ele tem dúvidas se haverá intervenção de Deus favorável à sua necessidade. Esta dúvida lhe perturba o espírito. Em contrapartida, a fé gera ânimo. Ela é uma alavanca que te levanta com uma sensação de bem-estar. Mas quando o teu espírito é perturbado, apesar de você orar e meditar, isso significa que por trás dessa perturbação do espírito existem dúvidas, uma série de interrogações a respeito da pessoa, do poder, da palavra, das promessas e da proteção de Deus. Sim ou não? Sim ou não, queridos? Alguém aqui já duvidou da pessoa de Deus? Alguém aqui já duvidou? Quem aqui nunca duvidou de Deus, levante a mão. Quem nunca duvidou? Eu já duvidei. A Bíblia mostra que Abraão, o pai da fé, o cara teve momentos de dúvidas a respeito da pessoa e da palavra de Deus. Sara, teve ou não dúvidas de Deus? Sim ou não? Moisés, teve ou não dúvidas de Deus? Davi, teve ou não dúvidas de Deus? Em vários salmos nós vemos Davi em estado de dúvidas em relação a quem? A Deus. E é chamado amigo de Deus. Eu te pergunto, João Batista teve ou não dúvidas a respeito de Deus? Eu estou me referindo a dúvidas da atuação de Deus em tua vida. Eu te pergunto, Pedro teve ou não dúvidas em relação a Deus? Você pode me citar uma situação em que Pedro teve dúvidas de Deus? Quando Pedro foi dar uma de surfista, e a prancha não era a palavra. Eu acho que ele deveria ter um pé 44, 46. E mesmo com esse pezinho, quando ele deixou de olhar para Cristo e olhou para as ondas, o que aconteceu? Começou a afundar. E naquele momento ele teve dúvidas. A dúvida gera insegurança? Sim ou não? Gera medo?
Gera desespero? Claro que sim. Claro que sim. Paulo teve dúvidas? Paulo teve dúvidas? A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que são consideradas verdadeiras referências da fé, que sentiram dúvidas, mas que superaram as dúvidas. Então, se você tem tido dúvidas a respeito de Deus, o que você deve fazer? Deixe-me te relembrar uma história que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Jesus havia subido para o Monte da Transfiguração com quem, gente? Com quem? Pedro, Tiago e João. Não foi com Tocim, não foi com Éder, não foi com o pastor Guzman. Foi com quem? Pedro, Tiago e João. O que aconteceu no coração dos outros 9? Ficaram com inveja e ciúmes. Chega então um pai com o seu filho que sofria de possessão demoníaca desde a infância. E ele então o traz para ser liberto. Os apóstolos, lamentavelmente, não tiveram poder para libertá-lo. Foram sucumbidos pela dúvida. Quando Jesus então desceu do Monte da Transfiguração, encontrou uma multidão muito maior do que esta, e os escribas estavam discutindo teologia com os apóstolos de Jesus. Queridos, deixe-me dizer uma coisa: a religião não foi feita para ser discutida, e sim para ser vivida. O fato é que o pai então quebra o silêncio dizendo: olha, eu trouxe o meu filho para ser curado e os teus apóstolos não puderam, a tua igreja não pôde. Quando a igreja não tem poder, quando nós, mesmo como seguidores de Cristo, somos destituídos de poder, porque infelizmente a dúvida prevalece. Você tem dúvidas de que esta igreja poderá ser uma casa de oração? Você tem dúvidas de que essa igreja poderá se tornar uma comunidade de amor? Você tem dúvidas de que essa igreja será ou já é um centro de influência? Você tem dúvidas que alguém que está passando por uma fase difícil pode dar um giro de 180 graus em sua vida e se tornar um vencedor em Cristo Jesus? Você tem dúvidas disto? Jesus então naquele momento aborda o Pai. E o Pai então diz o seguinte: Senhor, se tu podes, ajude-nos. E Jesus olha para ele e diz: se podes, tudo é possível àquele que crê. Nesse momento o pai entendeu que ele tinha dúvidas se Jesus poderia ou não resolver o seu problema. E aí em Marcos 9:24 ele faz uma afirmação aparentemente paradoxal. Em Marcos 9:24 ele diz assim: eu creio, Senhor, ajude-me na minha falta de fé. Vocês entenderam a questão? Como é que ele crê e pede que Deus o ajude em sua falta de quê? De fé. O que é que nós entendemos? O que eu consigo entender foi o seguinte: Senhor, eu preciso crer. Ajude-me na minha falta de fé. Queridos, faltou fé, mas sobrou sinceridade. Sim ou não? Você precisa admitir suas fragilidades. Você precisa admitir suas necessidades. Você precisa admitir suas fraquezas. Não as esconda de Cristo. Você precisa dizer para Ele que tem dúvidas sim. Que tem dificuldades em acreditar nele sim. Mas que Ele o quê? Te ajude. Faltou fé, mas sobrou o quê? Sinceridade. Seja sincero com Deus. E reconheça que muitas vezes, apesar de você orar, de ler a Bíblia, de vir à igreja, quando a situação aperta, quando você é sobressaltado por uma situação difícil, você tem dificuldades em acreditar que Deus é contigo às 24 horas do dia, que seu braço está sobre o seu ombro e que Ele te ajudará a vencer e a sair dessa. Quando isso acontece, a semelhança daquele pai cujo filho desde a infância era lançado na água e no fogo, e o inimigo tinha a intenção de matar o filho dele.
muitos anos de sofrimento. Estou falando aqui para alguém nesta manhã que há muitos anos vem sofrendo com um problema, e apesar de orar, o problema não é resolvido, e você de certa forma já perdeu sua fé em Deus e duvida de Deus. Deixe-me te dizer algumas coisas. Primeiro, não duvide de Deus. Deus não falha. Segundo, tenha dúvidas de suas dúvidas e não de Deus. Terceiro, falta de fé em Deus é fé no diabo. Forte isso, queridos. Existe a fé natural, que pede milagres. E eu vou falar daqui a alguns instantes sobre essa fé. E existe a fé espiritual, que não precisa de milagres. Ainda que Deus não realize o milagre, Ele é Deus. Não depende de milagres. Mas veja o que acontece com a fé espiritual, aquela que é o dom do Espírito Santo. Por favor, abra o compêndio de Deus. No Evangelho mesmo de Marcos, no capítulo 11, Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos 11, verso 24. Aqui Jesus nos fala de uma fé que é coisa de Deus na gente. Veja o que ele nos diz, Marcos 11, 24. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, quantas coisas? Tudo ou quase tudo? Tudo. Quanto em oração o quê? Pedirdes. Crede que recebestes. E o que diz o restante do texto? E será assim convosco. Esta é a fé que é dom do Espírito Santo. Quando você pede, você crê que já recebeu e será assim convosco. O que isso acontece? Quando nós temos esta fé na pessoa, na palavra, no poder, na presença, na proteção, nas promessas, nos propósitos, nos planos de Deus para a nossa vida. Quando você se levanta da oração, você desfruta do refrigério do Espírito Santo, ou seja, de uma íntima sensação de que Deus ouviu a tua oração, de que Deus é contigo e de que Ele já respondeu a sua prece. É uma íntima sensação, uma convicção indeclinável. Você não sabe explicar, mas você desfruta dela. Amém? Então você crê que já recebeu e será assim convosco. É como, por exemplo, um cheque pré-datado. Você recebe o cheque pré-datado de uma pessoa confiável. Você recebeu o cheque pré-datado, você já recebeu o dinheiro. Você tem apenas que esperar a data, o tempo certo para poder o quê? Sacar. Então, quando você ora e crê que já recebeu, você já agradece a Deus. Já tem uma sensação de bem-estar, de segurança. A Bíblia nos diz em 2 Crônicas 20, 20, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis o quê? Seguro. Se você tem segurança, você tem paz. Você tem paz em meio da tempestade. O couro está comendo, a situação está difícil. As tempestades estão se desabando sobre a tua casa, sobre a tua vida. Mas você tem paz, porque você crê que já recebeu e que no tempo certo Deus honrará a tua fé. Esta fé é espiritual. Esta fé vem de Deus. Não é uma fé natural. Está claro isso, queridos? Está claro isso? Sim ou não? Por isso, nós temos que pedir a Deus que nos ajude a crer. Senhor, ajude-me na minha falta de fé. Senhor, ajude-me na minha falta de fé. Você tem feito essa oração? A Bíblia diz que o justo viverá de fé em fé. Amém? Queridos, entendamos a questão da dúvida do ponto de vista espiritual. Veja, por exemplo, que desde o início, o inimigo trabalha com a dúvida. E veja o que aconteceu, por exemplo, ali no Éden, quando Lúcifer tentou
Eva. Qual foi a arma que ele usou? A mentira. Eva ficou encantada. Como é que um ser irracional pensava como ela pensava e falava como ela o quê? Falava. Astúcia e engano, que tinham como base a mentira. Qual era o propósito? O propósito era fazer com que a palavra que estava no coração de Eva, a palavra de Deus, ela tivesse então dúvidas, sim ou não? E o inimigo trabalhou com dúvidas. E ela começou a duvidar do que Deus disse. E nesse momento ela começou a acreditar no que o inimigo, por meio de um ser, estava dizendo. Queridos, nós temos de um lado a palavra de Deus, nós temos de um outro lado a palavra do diabo. Vocês sabiam que existe a Bíblia do satanismo? Existe a Bíblia de Deus e existe a Bíblia do satanismo. Inclusive, quando a Bíblia do satanismo foi lançada na década de 60, nos Estados Unidos e em alguns países, chegou a vender o dobro da Bíblia. O norte-americano, que começou claramente com a Igreja de Satanás, de cara, ele já teve 10 mil membros. Então, nós temos aqui um conflito entre o que Deus afirma e o que Satanás o quê? Afirma. E foi isso que aconteceu ali no Éden. E entendamos, queridos, entendamos que a obra de Satanás é tirar exatamente a palavra de Deus do nosso coração. E foi exatamente isso que ele fez. Ele usou a dúvida e conseguiu tirar a Bíblia de dentro do coração de Eva. Quando o inimigo consegue, através da astúcia e do engano, por meio da ilusão e da mentira, arrancar, tirar a palavra de Deus aqui do nosso coração, o que é que acontece? Nós caímos em pecado e nos afastamos de Deus. Por favor, mais uma vez, abra o compêndio de Deus, Bíblias abertas. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 12. Veja o que a Bíblia nos diz. Lucas 8, verso 12 afirma: a que caiu sobre a pedra, ou melhor, a que caiu à beira do caminho, são os que a ouviram. Vêm a seguir quem, gente? E o que é que ele faz? Tira do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam o quê? Salvos. Vocês percebem o que é que o inimigo faz? A Bíblia diz que ele tira do coração a palavra, para não suceder que crendo sejamos o quê? Sejamos o quê, queridos? Salvos. Esta é a obra do inimigo. Tirar a palavra de Deus do meu e do teu coração. Quando enfrentamos situações difíceis, cremos no que Deus diz ou não cremos no que Ele fala? Quando você de repente se encontra diante de uma situação em que para você está dando tudo errado e você não entende por que as coisas estão dando erradas na sua vida, e você olha e diz: Senhor, do que adianta frequentar a igreja? Do que adianta orar? Do que adianta ler a Bíblia? Do que adianta guardar o sábado, se tudo dá errado na minha vida? Do que adianta? E aí você começa a duvidar da pessoa de Deus e da palavra de Deus. E quando isso acontece, você se afasta do Senhor e tenta resolver os problemas do seu jeito. O que fazer numa situação como esta? Queridos, nos lembremos de um apelo que Paulo nos faz. Por favor, Bíblias abertas. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Aqui nós temos um apelo de Paulo. 2 Coríntios 2, verso 11. O texto bíblico aqui nos diz o seguinte: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos o quê? Os desígnios.
Paulo aqui nos diz em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11, que nós, como povo de Deus, não podemos ignorar os seus desígnios. E os desígnios do inimigo são usados com o propósito de nos levar à descrença, à incredulidade, à dúvida. Não lhe ignoremos os seus desígnios. Se você olha para as circunstâncias e não olha para Cristo, você resvala como Pedro. E aí acontece contigo o que Tiago nos fala no capítulo 1, versos 5 e 6, de que aquele que tem dúvidas é como o que, gente? As ondas que vão de um lado para o quê? Para o outro. Ele se torna inconstante, torna-se um vacilão da fé. Ele fica vacilando entre crer e não crer. E nessa situação, lamentavelmente, ele não consegue obter vitórias na sua vida. Então veja o que Paulo aqui nos diz, voltando ao capítulo 2, versículo 11. Diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Quando foi que Lúcifer alcançou vantagem sobre Eva? Quando foi? Quando Eva duvidou da palavra de Deus. Aí ele alcançou vantagem sobre Eva. O inimigo alcança ainda hoje vantagens sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha igreja, quando nós duvidamos do assim diz o Senhor. Uma expressão que repete-se mais de 1.300 vezes na Bíblia. Assim diz o Senhor. Queridos, Deus não falha. Deus cumpre o que Ele promete. Ainda que sejamos infiéis, o Senhor é fiel. Então não duvide da palavra de Deus. Porque quando nós duvidamos da palavra de Deus, num contexto do século 21, nesse mundo pós-moderno, o inimigo alcança vantagens sobre nós. Veja mais ainda, por favor, o que nos é dito no capítulo 4, versículos 3 e 4. 2 Coríntios 4, versos 3 e 4. A palavra assim nos diz, 2 Coríntios capítulo 4, versos 3 e 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o que, queridos? O entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então note que aqui nesse texto, Paulo fala que no grande conflito, sorrateiramente, de maneira invisível, o inimigo cega o nosso entendimento para que a luz do evangelho não brilhe em nossa vida interior, não brilhe em nosso coração. Então o inimigo cega o nosso entendimento. E há pessoas, inclusive o livro de Provérbios fala sobre isso, sabe, que se vangloriam da vaidade dos seus pensamentos. Vocês já ouviram alguns teólogos conversando? Os caras se vangloriam dos seus conhecimentos. Você já viu, doutor Leandro, médicos conversando? Pessoas que se vangloriam dos seus o quê? Entendimentos. O inimigo cega o nosso entendimento em relação às coisas de Deus. Mais do que isso, ele corrompe o nosso entendimento por meio das dúvidas. Por favor, passe algumas páginas para o capítulo 11, versículo 3. Capítulo 11, versículo 3. Diz aqui a palavra o seguinte: se na verdade, 2 Coríntios 11, versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a quem? A Cristo. Então note o que é que o inimigo faz. Corrompe o nosso entendimento. E o nosso entendimento começa a entrar no estado de corrupção, quando ele começa a ser controlado pela dúvida. Aí a sua mente é corrompida.
quando começa a ser controlada pela dúvida do que Deus pode fazer em sua vida, em seu coração. E essa estratégia usada pelo inimigo tem sobressaltado algumas pessoas que não têm nem noção, nem percepção da obra que ele está realizando em seus corações. O que fazer diante de uma situação como esta? O que fazer? O que fazer quando a dúvida está dominando o meu coração? Quando, lamentavelmente, eu estou perdendo a minha fé em Deus? O que fazer quando a dúvida me causa medo, me causa insegurança? E o que está em 2 Crônicas 20:20, crede no Senhor vosso Deus, estareis o quê? Nós nos sentimos inseguros e não temos paz interior, temos medo em relação ao futuro, nos sentimos completamente desnorteados e temos a tendência de nos precipitar. O que fazer? O que fazer quando o inimigo usa pessoas, usa circunstâncias adversas, usa até mesmo coisas, e usa, por exemplo, tendências naturais que eu tenho para me deixar confuso e em dúvidas? O que fazer quando eu me sinto confuso e em dúvidas? O que fazer? Vocês se lembram quando Deus enviou os espias para a terra prometida? Depois de 40 dias de turismo, porque Deus ofereceu uma viagem para a terra prometida. Queridos, quantos de vocês aqui gostariam de fazer uma viagem para Israel? Quem aqui já fez viagem para as terras bíblicas? Algumas pessoas aqui já fizeram viagens para as terras bíblicas. Você imagine, nesta manhã, Deus escolhendo 12 pessoas dentre nós para fazer um tour na terra prometida. Bom ou não? Sim ou não? Tudo de graça, avião, tudo pago, tudo de graça. Para você então desfrutar da culinária, sabe, dos pontos turísticos e etc. Deus mandou os 12. Os 12 foram. Quando retornaram, de acordo com o livro de Números, no capítulo 11, versículo 31, versos 30 e 31, o que aconteceu? Eles trouxeram um relatório negativo. E 10 disseram, olha, não vamos cair nessa. Deus disse que deveríamos ir para a terra prometida, a terra é boa demais, mas o povo lá é muito mais forte do que a gente. Não vamos cair nessa. O que aconteceu com o povo? O povo o que, queridos? Duvidou da palavra de Deus, se desesperou, houve prantos, revolta, rebelião, e a situação ficou quase que incontrolável. Em contrapartida, 2 acreditaram na palavra de Deus. Quem foram eles? Quem mesmo? Josué e... A palavra se cumpriu quantos anos depois? Quantos anos depois? Eu não vi. 40 anos depois. A palavra tarda, mas não falha. Você pode acreditar em Deus ou duvidar de Deus. A dúvida não resolve o problema, pelo contrário, agrava. Mas a fé te dá poder interior para suportar e aguardar o cumprimento da palavra. Por isso, queridos, a Bíblia nos pede, lá no livro de Efésios, no capítulo 4, versículos 17 e 18, nós vemos aqui um conselho do apóstolo Paulo. Queridos, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nós somos, como igreja adventista, desafiados a pensar biblicamente e não sermos levados pela vaidade dos nossos pensamentos. Os 10 espias entenderam que eram mais inteligentes do que Deus e preferiram crer em sua avaliação do que
na promessa do Senhor. O versículo 18 diz assim, queridos: obscurecidos de entendimento, o inimigo nos cega o entendimento, corrompe o entendimento, e aqui obscurece o entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu quê? Pela dureza do seu coração. Lamentavelmente, o coração se torna duro quando nós, infelizmente, não cremos na palavra de Deus. E no capítulo 4, versículo 29, nós temos uma recomendação. Efésios 4, 29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra, o quê? Eu não vi nenhuma palavra. Não saia da vossa boca uma só palavra torpe. E sim, unicamente a que for boa para o quê, queridos? A edificação. Conforme a necessidade. E assim transmita-se graça aos que ouvem. Quantas palavras torpes saíram da boca dos 10 espias? Quantas? Um número talvez incontável. Quantas palavras torpes saíram da boca de Caleb e Josué? Nenhuma. Que palavras devem sair de nossa boca, queridos? Palavras que tragam o quê? Edificação. Se você não pode falar alguma coisa boa, que você não fale coisa ruim. Porque o que você fala exerce uma influência sobre as pessoas que te ouvem. E pode enriquecê-las na graça de Cristo ou destituí-las da graça de Cristo. A recomendação bíblica é: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. É mais fácil você guardar o sábado ou você obedecer essa recomendação bíblica? O que é mais fácil? Queridos, críticas, censuras, reclamações são palavras torpes? Palavras que expressam pessimismo, descrença, incredulidade, são palavras torpes? Que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, a não ser palavras que o que, amados? Edifiquem. Esta é a recomendação da palavra de Deus. Porque as palavras torpes geram dúvidas, e as dúvidas nos separam de Deus. As palavras torpes, no lugar de resolverem um problema, passa a agravá-los muito mais. Você que lê a palavra de Deus, você que ora, você que está conectado com o Senhor, que o Espírito de Deus fale através da sua boca. Que você possa falar coisas que edificam e não coisas que destroem. Vocês concordam com isso? Porque as palavras negativas geram dúvidas. E a dúvida nos separa, nos afasta de Deus. Queridos, como vencer a dúvida? Como vencer a dúvida? A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, como vencer a dúvida? Ouvindo a palavra de Deus. Romanos 10, verso 17. Eu te pergunto, neste exato momento, me responde com toda sinceridade, neste exato momento, a proclamação da palavra de Deus, que é viva e eficaz, de acordo com Hebreus 4:12, ela está fortalecendo a sua fé em Deus? Ou está fortalecendo a sua dúvida? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Primeiro, ouça a palavra de Deus atentamente. Segundo, por favor, queridos, veja o que nós encontramos no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Exatamente depois que Paulo apresenta uma lista quase inumerável dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus. O que é que ele diz no capítulo 12? Versículo 1. Capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está o quê? Proposta. Então, note, queridos, inicialmente ele apresenta a lista dos heróis da fé, no capítulo 11. E no capítulo 12 ele entra com esse assunto. E no versículo 2 ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Olhando firmemente para quem? Para Cristo. Nos relembremos, portanto, do exemplo de Pedro. Pedro, quando estava surfando no mar da Galileia, ele deixou de olhar para Cristo e passou a olhar para o que, gente? Passou a olhar para... Essas ondas aqui simbolizam o quê? As circunstâncias, os perigos, os problemas, as adversidades da vida. Ele deixou de olhar firmemente para Jesus e passou a olhar para as circunstâncias. Quando nós passamos a olhar para as circunstâncias e deixamos de olhar para Cristo, nós somos dominados pela dúvida. Sim ou não? Diante disto, Paulo então vem e propõe que para sermos como os heróis da fé, nós temos que correr com perseverança. Temos que correr com perseverança, queridos. Olhando para quem? Para Cristo. O PH está por aqui, o PH? Cadê o PH? PH, vem cá, por favor. Rapidinho. Você que tem um porte atlético de corredor. Tem ou não tem, gente? Não tem de corredor? Você poderá dizer, olha, eu sou um corredor. Tem alguém que diz assim, eu sou um ciclista, né? Você é corredor. Suponhamos agora você correndo com essa caixa de um lado e essa outra caixa do outro lado. Você gosta de retorno no som? Gosta. Então você correndo com essas duas caixas, o que iria acontecer contigo? Não iria conseguir o quê? Por causa de quê? Porque está muito pesado. Queridos, vê se não é isso que ele está dizendo. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Que todo o peso é esse? Esse peso são seus maus hábitos, seus pensamentos negativos, seus desejos pecaminosos, seus traços negativos de caráter. É esse peso aqui, que você precisa se desembaraçar deles. E o pecado que tenazmente te assedia é aquela tentação em que o inimigo sabe quais são os seus pontos fracos e ele usa pessoas, coisas e lugares e circunstâncias para alcançar. Então ele diz que você deve se livrar desses pecados e desse peso. Está claro isso aqui, queridos? Para que você possa, liberto em Cristo, correr com perseverança, olhando para os lados ou olhando para Jesus? Olhando para Jesus Cristo. Então, como se libertar da dúvida? Se libertando do peso, que envolve caráter, hábitos e pensamentos e sentimentos negativos, e também se libertando do pecado que tenazmente te assedia. É isso que ele está dizendo aqui. Para que nós sejamos pessoas não dominadas pela dúvida, mas dominadas pela fé. O que é que vocês acham? Obrigado, PH. Sim ou não? Vocês concordam com isso? Queridos, o tempo não permite, mas eu gostaria de conversar mais com vocês sobre uma proposta de Paulo. Primeiro de Isaías 26:3, que diz que devemos manter a nossa mente firme no Senhor, para não termos dúvidas. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, por favor, para o texto de 2 Coríntios 4, 18, 5 e 17. 2 Coríntios 4, 18. 2 Coríntios 4, versículo 18 diz: alguns se ensoberbecem, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas isso aqui é 1 Coríntios, 2 Coríntios 4, versículo 18. A palavra nos diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se, porque as que se veem são o quê? E as que não se veem. Quando você olha para as coisas que se veem, facilmente você é sobressaltado pela dúvida. Mas quando você consegue visualizar o invisível, você é possuído de uma tremenda certeza dada pelo Espírito Santo.
Vocês concordam com isso? Logo abaixo, no capítulo 5, verso 7, diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Se nós andamos por fé e não pelo que vemos, quem anda pelo que vê é dominado pela dúvida. Mas quem ama pelo que não vê é dominado pela fé. Isso aqui é uma verdade espiritual, amados. Você só compreende isso através do Espírito Santo. Vocês se lembram da experiência de 2 Reis capítulo 6, quando o exército sírio se aproximou da cidade onde estava o profeta Eliseu e o jovem gaúcho que estava com ele? E o jovem ficou extremamente preocupado. E agora o que é que acontece? E o que foi que ocorreu, queridos? 2 Reis capítulo 6. Vamos ver o texto. 2 Reis capítulo 6. Por favor, Bíblias abertas. 2 Reis capítulo 6. A partir do versículo 15. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele estava sendo guiado pelo que via, então ele teve dúvidas, ficou preocupado, inseguro. Versículo 16, ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de que, igreja? Cavalos e carros e fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e o que mesmo, igreja? Para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes um grande o quê? Ofereceu-lhes um grande o quê? Foi o maior junta-panelas da história de Israel. Chegou o exército sírio, milhares de homens, sedentos de sangue, querendo destruir a vida do povo de Deus. Eliseu então traz o povo, o exército inimigo, para o centro da cidade. Eles estavam abatidos, dominados. O que deveria se fazer com eles? Eliseu disse: olha, dá-lhes pão e água. O rei disse: vou fazer melhor, vou dar um banquete. Vocês podem imaginar o mutirão que foi feito, os alimentos que foram feitos, a arte culinária israelita, quantas mesas tiveram que juntar, quantos pratos e talheres tiveram que pegar, quanta comida teve que ser feita, queridos. E houve o maior junta-panelas na história de Israel, porque um homem estava sendo guiado pelo que não se vê, pela fé. Tudo começou com um homem chamado Eliseu. Por isso a Bíblia diz que devemos ser guiados pelo que não vemos ou pelo que vemos. Devemos ser guiados pelo que não vemos. Porque as coisas que nós vemos são temporais. E as invisíveis são o quê? Eternas. Finalmente, para entendermos esse mistério da fé na palavra de Deus, 1 João capítulo 5, como vencer a dúvida. 1 João capítulo 5, como vencer a dúvida. 1 João capítulo 5, primeiro capítulo 4, verso 4. Filhinhos,
Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Os profetas do Jornal Nacional. Os profetas do pessimismo. Os profetas das mentiras religiosas. Os profetas da igreja que sempre esperam o pior. Tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está aonde? No mundo. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está em aonde? No mundo. Cristo está em ti, pela graça de Deus. Amém? E no capítulo 5, versos 18 e 19, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. O maligno não lhe toca. Eu não ouço um amém da igreja? O maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, irmãos. E que o mundo inteiro jaz em quem? No maligno. Nós temos essa certeza? Sabemos que somos de Deus. Sabemos que Cristo é uma realidade em nossa vida. Sabemos que Jesus está no nosso coração. E que o inimigo não pode nos tocar. Sabemos disso? Sim ou não? Qual é a obra do inimigo? Ele vem para tirar a palavra de Deus do nosso coração. Mas quando ele chega e vê que teu coração está cheio de Cristo, o que é que ele diz? Bati na porta errada e bate em retirada. Que o nosso coração esteja cheio de Cristo. Esteja cheio da palavra de Deus. Que nós sejamos de fato orientados pela Bíblia. E que entre a fé e a dúvida, possamos fazer a escolha inteligente pela fé. Deus nos abençoe. Fiquemos em pé para a oração. Pai nosso que está nos céus, suplicamos, ó Deus, que através da atuação do Espírito Santo, ajude-nos para que o nosso coração esteja repleto da Tua palavra. Que sejamos, ó Deus, homens e mulheres movidos pela fé em Tua pessoa, em Tua palavra, em Teu poder. Quando as circunstâncias nos pressionarem e formos tentados a não crer no Senhor, que a nossa fé seja espiritual e incondicional, que recebamos ou não a bênção, o Senhor continua sendo quem é, Deus pleno. Mais do que isto, em Tua sabedoria e soberania, Tu sabes o que é melhor para nós. Portanto, ó Deus, ajude-nos a termos uma visão espiritual da vida e termos a semelhança de Eliseu, a visão de que são mais os que estão conosco do que aqueles que são contra nós. Que vejamos os carros de fogo do Senhor, os cavaleiros angelicais que labutam pela nossa salvação. Que tenhamos, ó Deus, pensamentos bíblicos. Que não sejamos pessoas que confiam no seu próprio entendimento, mas que confiam em Tua palavra. Que pela Tua graça, Senhor, nós sejamos homens e mulheres que tenham uma vida guiada pela revelação da Tua palavra e a atuação do Teu Espírito. Portanto, Senhor, tire de nós a dúvida e coloque fé cada vez maior em Ti. Nós suplicamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Só lembrando a reunião de diáconos logo após o culto, por um breve período de 5 minutos que o pastor pediu para que ficassem aqui, não esqueçam. Encerrando a mensagem desta manhã, ainda cantemos em louvor ao nosso Deus. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do
Por favor, todos os diáconos rapidamente aqui à frente para a gente conversar um pouquinho.